Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma lição e mais uma leitura do livro As 16 Leis do Sucesso, de Napoleão Hill, por Jacob Petrie. Hoje nós vamos à lição 7, só lembrando que nós estamos lendo um resumo, na verdade, da lição, a partir dos pontos que eu percebo como principais, porque a leitura do livro todo nós encontramos em outros formatos, podcasts ou em alguns dos canais, ok? Lição 7. Alimente seu entusiasmo. A lei. A ação prática que leva ao sucesso e à riqueza sempre começa com um estado de espírito conhecido como entusiasmo. Ele é a força que cria a ação. E se você deseja sucesso e riqueza, busque-o onde puder. Sem ele, você dificilmente terá a força de vontade necessária para definir um propósito ou o poder necessário para criar uma mente mestra, ou a iniciativa e a liderança necessárias para realizar os sonhos que habitam sua mente. Chaves do sucesso. Antes de obter prestígio, alcançar sucesso ou acumular riquezas, você precisa desenvolver um estado de espírito que magnetize sua mente com os objetos do seu desejo. Você precisa sentir no presente uma expectativa positiva em relação ao seu futuro. E essa expectativa nasce da visão clara e definida que possui desse futuro e da certeza de que obterá aquilo que definiu como seu propósito. Lembrando que a lição 1 fala sobre propósito definido, e esse propósito pode ser qualquer propósito na sua vida, pode ser em qualquer área, porque o livro fala muito em riqueza, em trabalho, em profissão, mas ele traz leis e lições que nós podemos aplicar em qualquer área da nossa vida. Pense em você como um poderoso centro de energia. Na medida em que você irradia a energia produzida pelo seu pensamento, chama para si tudo o que se identifica com essa energia. Outros pensamentos, circunstâncias, eventos, criações similares ou pessoas que querem aquilo que você tem. Todas essas coisas começam a girar à sua volta, passando a fazer parte da sua experiência. Por isso, você cria na sua realidade exatamente aquilo que traz em seu espírito. Nessa lição, você irá descobrir de forma prática como criar a energia que lhe ajudará a materializar na sua vida aquilo que você quiser. Querer é poder. 1. Desenvolver entusiasmo é definir o propósito certo para a sua vida. O desenvolvimento do entusiasmo é simples. Basicamente, ele depende de duas coisas: do propósito definido e do estado de espírito, isso é, das emoções que sentimos em relação a ele. Há em cada um de nós, mesmo adormecido, um anseio profundo, natural e espontâneo de explorar ao máximo o nosso potencial. Queremos dar uma contribuição significativa para o mundo, envolver-nos de forma apaixonada em uma atividade que dê sentido à nossa vida. É desse desejo e da esperança de realizá-lo que nasce o entusiasmo. Para ativar esse desejo, precisamos encontrar nosso significado único, pessoal e transformá-lo em algo específico, palpável, que esteja bem claro na nossa mente. Olha quantas dicas ele já deu até aqui sobre como é que nós manifestamos as coisas na nossa vida, como é que nós tornamos os nossos desejos realidade, mantendo na nossa mente com clareza esse propósito, ou essa meta, ou esse objetivo, e nos sentindo bem, sentindo de verdade que é possível realizar essa meta. Porque a nossa sensação, nosso estado interno pode ser uma alavanca para que aquilo se torne real, ou pode ser um entrave se nós não nos sentimos bem quando nós pensamos naquilo, se nós não sentimos que é possível realizar aquilo que nós desejamos. Repito, o entusiasmo está dentro de você. Para acordá-lo, basta se envolver com algo que toque a sua essência. Quando você se envolver com um propósito ou um projeto que explore o melhor que há em você, seu entusiasmo despertará em outros níveis. Sua energia transcenderá suas limitações e sua criatividade se expandirá sobre todos os setores da vida. O resultado: um sentido novo, grande e maravilhoso. Você descobrirá uma paixão genuína, a paixão pela vida.
Para aflorar, inovar e criar um desempenho extraordinário, ter iniciativa e exercer liderança, você precisa dessa energia, dessa força que, como eu já disse, está além do conhecimento, da inteligência e da competência, e que só é possível alcançar quando agimos com paixão. Para revelar o seu melhor, você precisa dessas duas coisas: entusiasmo e paixão. Somente o entusiasmo poderá levá-lo aos níveis mais elevados do sucesso, da prosperidade e da motivação humana. E você somente poderá ter entusiasmo se tiver paixão pelo que faz. Se sua situação atual não lhe permite desempenhar a atividade onde está o seu talento e a sua paixão, não há problema. Exerça seu trabalho de uma maneira alegre e eficaz, mas, paralelamente, use a imaginação para criar o propósito de mudar de ramo, movendo-se lentamente para aquilo que te faz feliz. 2. O entusiasmo sempre é o resultado de uma busca. Por isso, ele é a chama que incendeia a combustão que nos faz agir. Como se define um propósito claro e específico que esteja alinhado com nossos pontos fortes e que seja capaz de nos fazer vibrar de entusiasmo todos os dias? Existe uma fórmula muito simples que eu chamo de a fórmula de Leipzig, ou Leipzig, não sei como fala, porque a aprendi com o produtor e cineasta americano Adam Leipzig. A fórmula é simples, mas incrivelmente poderosa. Não a subestime e nem a ignore. Aliás, eu recomendo que durante a leitura desta lição, você tenha um papel e uma caneta à mão e faça o exercício. Se responder 5 perguntas muito simples, você terá seu propósito definido ainda hoje. E o que é mais importante, escrito no papel. Tudo o que você precisa fazer é responder a essas 5 questões. 1. Quem é você? 2. O que você faz? 3. Para quem você faz isso? 4. Do que essas pessoas precisam ou necessitam que as faz virem até você? E 5. Qual o benefício que elas recebem com aquilo que você oferece a elas? Ou, dito de forma ainda mais direta, por que elas precisam disso? Será que você consegue respondê-las? Simples, não é? Porém, para que não reste nenhuma dúvida, vamos retomá-las fazendo alguns breves comentários sobre como respondê-las. Por exemplo, 1. Quem é você? Essa resposta é simples, não tente complicá-la. Apenas responda com seu nome. Simples assim. 2. O que você faz? Pense sobre o assunto. O que você ama fazer? Você ama cozinhar, escrever, cantar, cuidar da saúde das pessoas? Ama estudar leis? Adora fazer cálculos? Tratar os dentes das pessoas? O que você realmente ama fazer? Como na questão anterior, procure não complicar. Escreva sua resposta com o mínimo de palavras possíveis. Uma nota. Nos meus cursos e seminários, muitas pessoas confessam que não conseguem pensar em apenas uma coisa, já que gostam de fazer várias coisas diferentes e que não sabem o que escolher. Se você é uma dessas pessoas com múltiplas paixões profissionais e está confuso entre elas, tente criar um filtro respondendo a essa questão. Qual é a atividade específica em que me sinto neste momento mais qualificado a ensinar para outras pessoas? Mais uma vez, responda com o mínimo de palavras possível. Vamos em frente. 3. Para quem você faz isso? Considere a atividade que você escreveu na resposta anterior e pense: para quem você faz esse trabalho? Você faz isso para crianças? Para empresários? Para mulheres? Para que tipo de crianças, empresários ou mulheres? Quem são essas pessoas que usufruem do seu trabalho? 4. Do que essas pessoas precisam que as faz virem até você? Agora chegou o momento de descrever qual é a necessidade que elas têm e que você supre com o seu trabalho. Ou seja, do que essas pessoas precisam ou necessitam a ponto de fazê-las vir até você para obter aquilo que você tem a oferecer? Repito, não complique sua resposta. Se trabalha numa creche, as pessoas vêm até você porque querem que cuide das crianças delas. Se você é contador, é para cuidar da contabilidade e assim por diante. E 5. Por que eles precisam disso? Pense outra vez.
Como a vida dessas pessoas melhora com aquilo que você oferece a elas? Qual é o impacto que elas desejam que seu trabalho tenha na vida delas? Definição do propósito de vida. Agora junte todas as respostas numa única frase e você terá o seu propósito de vida. O meu ficou assim, ele vai dar um exemplo dele aqui. Eu sou Jacob Petri, ou Jacob Petri, faço pesquisa, escrevo livros e ministro seminários para pessoas inteligentes que querem expandir sua mente e desenvolver maestria absoluta sobre ela, a fim de assumir o controle total sobre o seu destino e criar em sua vida os resultados que elas querem. Agora escreva o seu. 3. Embora outras pessoas possam se opor às nossas ambições, o desânimo vem com muito mais frequência de nós mesmos. Quero que você se atente a uma coisa muito importante que é a chave mágica dessa fórmula. Observe que, das 5 perguntas, apenas 2 são sobre você. As outras 3 são sobre outras pessoas. Para quem, o que elas precisam e como elas se transformam como resultado do que você tem. Por que isso é importante? Ora, porque essa fórmula força você a separar o melhor que você tem dentro de si, desenvolvê-lo e colocá-lo a serviço dos outros. Isso não é mágico? Sua missão não é mudar o mundo, mas criar à sua volta o mundo que você deseja. Aplicações práticas. 1. O universo conspira para manifestar em sua vida aquilo em que você coloca o foco da sua atenção mental. Entenda, os pensamentos se conectam uns aos outros. Na medida em que eles se conectam, tornam-se mais e mais fortes. Ao mesmo tempo, a emoção que você sente também se torna mais forte. E aqui é um convite do autor para nós prestarmos ou estarmos mais atentos ou sempre atentos, sempre que possível, aos nossos pensamentos. Porque tudo que se manifesta na minha, na sua vida, nesse planeta como aparentemente visível, foi um pensamento. Presta atenção, esse celular ou esse computador onde você está assistindo essa aula, um dia foi um pensamento de alguém. Esse livro que hoje nós estamos estudando, um dia foi um pensamento de alguém. Ou seja, tudo começa no pensamento. Então, que a gente vigie para que nós, de verdade, manifestemos a nossa vida aquilo que nós queremos. Porque muitas vezes esses pensamentos divagam e, como ele mesmo diz, os pensamentos se conectam uns aos outros. Ou seja, se eu coloco o foco do meu pensamento em algo que eu não quero para mim, provavelmente eu vou passar muito tempo do meu dia pensando em coisas que eu não quero e existe a possibilidade disso se manifestar na minha vida. Então, muitas vezes a gente traz para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, coisas que a gente não quer, porque nós não estamos atentos aos nossos pensamentos. 2. Se você pensar constantemente no seu propósito definido, sentindo-se feliz por saber que está no caminho da realização dele, esses pensamentos se tornarão cada vez mais fortes e produzirão uma emoção também cada vez mais forte. Essa emoção se transforma em um estado de espírito conhecido como entusiasmo. Alguns estudos dizem que nós trazemos para a nossa realidade, para o nosso entorno, pessoas, situações, cenas, manifestações a partir do nosso eletromagnetismo, que é a nossa capacidade de emitir sinais para o universo e o universo trazer para nós fatos e pessoas que sejam congruentes com esses sinais. E esses sinais podem ser os nossos pensamentos e especialmente as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então tá aqui mais um convite para, além de nós estarmos atentos e vigilantes aos nossos pensamentos, que nós cuidemos das nossas emoções, cuidemos da nossa sensação interna, porque é ela que vai estar criando cenas semelhantes no nosso dia a dia. 3. Quanto maior for esse entusiasmo, mais pensamentos similares se manifestarão, aumentando ainda mais a sua energia. Pessoas se contagiarão com essa energia e passarão a se aliar a você, contribuindo com inteligência, talento e recursos para a realização do seu propósito. É assim que começa todo prestígio, sucesso e riqueza. E assim nós finalizamos essa lição com o convite de fazermos essa reflexão sobre os 5 passos que ele cita
para que estejamos cada dia mais alinhados com o nosso propósito, com aquilo que faz os olhos brilharem, com a contribuição que nós queremos ter ou fazer nesse planeta, enquanto temporariamente humanos aqui encarnados, e que nós vigiemos os nossos pensamentos, cuidemos das nossas emoções, dos nossos sentimentos, lembrando que tudo que eu emano para esse universo, ele vai dar um jeito de devolver na mesma sintonia, na mesma ressonância. Então, que a gente vigie pensamentos e cuide das emoções e dos sentimentos para manifestar não só o nosso propósito profissional, mas que verdadeiramente nós tenhamos a vida extraordinária que nós merecemos ter. Até a nossa próxima lição.